Será que nós temos aí um Nicola italiano? Cara, quem não sabe do que eu tô falando, eu peço que digite aí Futeboteco Nicola. Se você não viu esse vídeo, que tem mais de 300 mil visualizações, uma das principais reportagens da nossa história aqui no canal, falando Lançou a da época gente. da época que o Jorge Nicola foi acusado por vários jornalistas de roubar matérias. Isso ficou por isso mesmo. Nicola ameaçou processar, inclusive a gente que estava fazendo a matéria ali, um completo absurdo. O processo nunca chegou, porque obviamente ele perderia, né? Sim. E, e isso ficou por isso mesmo, né? Só que a gente sempre gosta de relembrar porque essas histórias são importantes para a gente ter na memória, né? É como o caso do Ninho do Urubu. Ninguém fala mais disso, né, cara? Poucos são os Bizarro. repórteres que falam disso, é bizarro, que é um crime completo. Então, eu acho que nosso dever como jornalista, e nada melhor do que hoje, porque, cara, o Fabrício Romano está sendo acusado pelos mesmos ali, Modos. pelas mesmas modus operandi que os jornalistas brasileiros acusaram o Nicola há uns 2 anos atrás, de plágio. Ou Sim. seja, o Fabrício Romano, que é esse jornalista italiano que se meteu a dar furo no mundo inteiro sobre tudo quanto é jogador, né? É, ele foi acusado por um jornalista holandês de roubar uma notícia a respeito do brasileiro Anthony. Vamos até ler a matéria dos torcedores.com. Isso saiu lá no The Telegraph, na imprensa holandesa, no jornal muito importante. A gente trouxe a matéria do Torcedores aqui porque está em português, não precisa Resumida traduzir também, nem né? nada, e já resume muito bem a história para dar para vocês. Considerado especialista no ramo de informações sobre o mercado da bola por aparentemente dar notícias em primeira mão, Fabrício Romano está sendo acusado de plagiar repórteres que trabalham na imprensa esportiva holandesa. O autor da acusação é Marcel van der Krem, repórter holandês que trabalha no The Telegraph. De acordo com Dan Crane, o Romano plagiou uma informação sobre. Uma informação de Mike Vervege, que é um jornalista, sobre o brasileiro Anthony. O Crane relatou aí que o Vervege informou que o atacante do Ajax não participou de uma sessão de treinamentos por conta de uma possível transferência para o Manchester United. Aí, abre aspas para o repórter, tá? Já dá para ver que minutos depois de Mike, Fabrício Romano vem com notícias muito exclusivas sobre Anthony. Então toda a Europa pensa: uau, ele está no topo. Mas ele rouba todas as notícias de todos os jornalistas de todos os países. Pesadíssima acusação É. do Van der Crane no podcast Kickoff do site The Telesport. Mas não importa, é permitido. Só que esse tipo de homem age como se tivesse os contatos e a rede em todos os lugares. Gente, me chamou muita atenção aqui, ó. Outra informação que gera divergência entre Fabrício Romano e profissionais de imprensa esportiva holandesa é sobre o jogador Kudus. O atleta do Ajax é especulado para se transferir ao Everton, na Inglaterra. O italiano afirma que o jogador está contratado, mas o site The Telesport disse que ele não será liberado. Assim, a gente aqui não cabe a gente acusar o Fabrício Romano, dizer que se o cara é culpado ou inocente, se o cara faz isso ou não faz, porque a gente não sabe e a gente só trabalha aqui com provas. Assim como a Sim. gente não falou isso nem a respeito do próprio Nicola. Claro. A gente não afirmou que ele cometia plágios, nem aqui na live de hoje, nem na matéria lá na época. A gente contou que ele foi acusado. Sim. E ele foi. Os, Foi. os jornalistas têm nomes. Eles deram a cara e falaram. Se você assistir a matéria, você vai perceber isso. Até hoje isso nunca deu nada, né? Nunca aconteceu nada. E o Fabrício Romano é a mesma coisa. Ele está sendo acusado. Ele não foi condenado por isso. Não há uma prova cabal sobre isso. Agora, e aqui é opinião de um cara que é jornalista, que se formou em jornalismo, é formado, já tem aí o quê? Uns 8 anos formado em jornalista, que pouco quer dizer, né? Porque o jornalismo hoje em dia ele se dá mais na prática do exercício da profissão do que propriamente através de um diploma, apesar de que você aprende muitas coisas na faculdade. Eu acho muito esquisito, mas muito esquisito o cara ter fontes e fontes e fontes no mundo inteiro sobre tudo e todos. Por mais competente que ele seja, né? O cara atingiu uma proporção que é muito difícil atingir.
A gente conhece jornalistas importantes na mídia norte-americana que fazem esse papel, como Adrian Wojnarowski, como Shams Charania, lá da ESPN, e do The Athletic, respectivamente, mas são caras que falam de um mercado específico, né? De um mercado norte-americano, um determinado esporte, no caso deles o basquete, a NBA. Os caras têm fontes sobre tudo, com todo, mas ali a gente está falando de um universo de 30 franquias, 30 equipes, né? Agora, você conseguir entrada em todos os clubes do mundo, em vários países, e você conseguir o furo em vários países, assim... Possível. Cara, desculpa, eu não acho que isso seja possível. Não dá, cara. Não Não dá. dá. Ó, O mínimo de conhecimento a respeito do jornalismo, você vê que isso, assim, é muito difícil de se sustentar. Então, mais uma vez, não quero acusar ninguém sem provas, sim. mas não duvido que o modus operandi do Fabrício Romano seja esse Ó, que acusa aí o repórter holandês. e só complementando, a matéria aqui ainda cita que depois das acusações aí, enfim, de plágio e tal, o Fabrício Romano fez algo que o próprio Nicola fez naquela época, né? Depois que surgiram as acusações, ele foi lá e deu crédito, passou a dar crédito de algumas informações, como essa aqui que a matéria relata do Thales Soares, né? Que é do Grupo Globo, por conta de uma informação sobre o Lázaro do Flamengo, atacante, que interessa a West Ham, que foi feita uma proposta aí, segundo ele, 6 milhões de libras pelo atacante do Flamengo. Fabrício Romano aqui, como vocês veem, o tweet postou e deu o crédito ao Thales Soares e também uma outra informação sobre o brasileiro João Pedro e mais um companheiro dele aqui do Watford, né? Ismaila Sarr. Enfim, ele deu a informação também do Abdella Boumar aí, que é o jornalista que deu essa informação. Ele acreditou os caras. Pra quem não sabe também, a matéria traz aqui, finalizando, o entreveiro que aconteceu aí, a troca de farpas, digamos assim, entre Mauro César Pereira e Fabrício Romano na internet. O Fabrício bancava a contratação do Oscar brasileiro, Oscar que estava no futebol chinês, que está no futebol chinês, acabou ficando. E o Mauro reprovou, né, dizendo que informações com o sotaque italiano não correspondiam à verdade. Enfim, o Mauro sempre disse que não havia o acerto, né, entre o Flamengo e o Oscar. O Fabrício Romano chegou a cobrar um pedido de desculpas do Mauro César quando vazou uma foto do Oscar com a camisa do Flamengo. Mas a negociação não se concretizou e no fim das contas quem acabou certo na história foi o Mauro, né? E cara, esse tipo de jornalista é isso que a gente tava falando aqui em off também. Cara, é humanamente impossível dar furo todo dia de contratação, cara. É humanamente impossível, cara. Ninguém tá em todo lugar a todo momento. Tudo bem, você pode construir uma rede de fontes gigantesca. A gente teve a possibilidade de entrevistar o André Hernan e conversando com ele, a gente viu como que o cara trabalha, o cara realmente tem muita fonte. E você não vê o Hernan nesse modus, né, cara? O Hernan é uma outra pegada, né? Uma pegada um Total. pouco mais, tipo, só vou falar quando tiver 100%, assim. Ele alimenta ali o canal dele com essas questões de, ó, tá acontecendo, há uma conversa e tal. Esses caras não, o Fabrício e o Nicola são, não, o time tal vai contratar. Eles Time gostam de tal tá cravar, vindo, né? tipo, e cara, isso alimenta muito o imaginário do torcedor, né? O torcedor, se você falar, o Palmeiras tá sondando o Cristiano Ronaldo, aí você já fica na conversa de bar ali, pô, como será o Cristiano Ronaldo no Palmeiras? E meu Deus, você tá ligado? E a gente vê milhares É, de vídeos assim no YouTube, velho. É bizarro, é cara, o a que galera é o que o gosta. Hernan fala, né? É a temperatura certa da notícia. Você Sim, tem que saber a temperatura certa da notícia. Você tá tendo conversa, você fala sobre exato. isso. Esse é o ponto, entendeu? Mas é sobre isso, assim. Eu acho muito, muito complicado um cara ter. E não é que o Felipe falou, é muito difícil dar furo todo dia. O Fabrício Romano dá uns 10 furos todo dia. É. Que isso, Impressionante. pô? Não existe um Impressionante. negócio desse, né, entendeu? Não existe, enfim. E aí, assim, uma dessa já faz com que a credibilidade do cara seja prejudicada. E tudo que um repórter tem, gente, tudo que um repórter tem é credibilidade.
Por mais que ainda vai ter muita gente que vai acreditar no cara, como tem muita gente que acredita no Nicola, e eu não tô dizendo que o Nicola ainda faz isso, porque foi notório a mudança dele depois do episódio, ele passou da crédito, etc e tal. E eu torço para que ele, hoje em dia, atue diante do modus operandi diferente. Eu acredito que tenha feito isso porque nunca mais sofreu nenhum tipo de acusação. Acho que Exatamente. serviu para ele dar uma repensada na carreira dele. Mas eu, particularmente, Rodolfo, nunca mais assisti um vídeo do Nicola, nunca mais acreditei em nada. E muita gente também acho que não. Porque a partir daquele episódio, a credibilidade do cara, na minha visão, enquanto uma pessoa que consome notícias, a credibilidade que eu achava que ele tinha foi pro lata do lixo. Sim. E aí, assim, é tudo que é muito diferente do Hernan, por exemplo, que não fica ali trabalhando com esse furo todo dia, dá a notícia na temperatura certa dela e nunca se queimou, já deu barrigada. É normal, gente. Sim. Barrigada acontece porque as suas fontes erram. Sim. Você não vai acertar, não é sobre acertar tudo, não é sobre, o Mauro acertou que o Oscar não vinha, o Fabrício Romano errou. Não é sobre isso. Se o Oscar tivesse vindo, o Fabrício Romano tivesse acertado, não mudaria nada do que eu tô dizendo aqui. Não é sobre isso, porque a fonte do Mauro apontava para uma direção, a fonte do Fabrício Romano apontava para outra direção. Isso é normal, absolutamente normal. O que não é normal é você roubar a notícia de outras pessoas e não dar crédito. Exato. Né? E assim, ele é acusado disso, assim como o Nicola foi. Então, isso mexe, ainda que não tenha sido comprovado, mexe com a credibilidade do cara. Exatamente. Né? Você vai olhar uma notícia do cara agora e você vai pensar duas vezes antes de acreditar ou não, se você ficou sabendo a respeito disso. E isso diz muito